Muito boa tarde, aqui na sua TV Novo Tempo está começando mais um Entre Família. Já estou ouvindo alguém correndo e está terminando a louça. Senta. E essa minha almofada? Já tenho o meu cantinho, deixa eu sentar um pouquinho aqui. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Boa tarde para vocês de casa. E você está animado? Está animado para conversar com a gente sobre esse tema que a gente vai falar hoje? Qual será, Cris? Olha só, eu fico imaginando, vamos desenhar um quadro primeiro, Patrícia? Vamos pensar. Minha senhora, você está aí nesse corre-corre, eu não sei que você está enfrentando essa pandemia, para lá, para cá, agora Filho. Você olha, o gás subiu R$10, não sei o que, blá, tá filho, agora aqui, você virou professora, tá agora tal de home office, nem conhecia essa palavra, agora você entende. Aí alguém fala assim... Homeschooling. Gente, a minha diretora é espetacular. Aí o que acontece? Alguém chega num programa como esse, na tarde brasileira, ao vivo e fala assim, ó, você tem um tempinho pro casal? Dá uma pausa aí nessa rotina. Aí a pessoa pergunta assim, tempinho pro casal, o que é isso? É de comer? É de tomar? Existe tempo pro casal? Mas que tempo é esse? A gente está sempre colado. Não, não é esse tempo, é um tempo exclusivo, Patrícia. Como é que a gente pode colocar essa questão de qualidade? A gente já falou aqui de qualidade dos filhos, tempo de qualidade. E o casal que não consegue dar uma escapada daquele momento que sai um pouquinho desse teor do caos normal. Tipo o tempo do coração que a Vanessa sempre fala para as crianças, ter o tempo do casal, é isso? É isso mesmo, só os dois. Mas quando? Olha, não tem condições de ter um empregado. Nunca é prioridade, tripla jornada. Né? Aí o que acontece? Chega à noite, o encontro que ela tem que ter com o travesseiro, tomar um banho, olha lá. Mas será que isso é saudável para a saúde do relacionamento, Patrícia? Eu acho que não, e é o que a especialista hoje vai falar pra gente, né? A gente tem também o pastor Lamarx, ele que é doutor em aconselhamento, ele vai falar um pouco sobre algumas frases que as mulheres falam que podem prejudicar o relacionamento. Eu acho que isso faz parte aí do pacote para chegar no final a gente estar bem com o marido, né? E outra, você que já está acompanhando aqui essa série do Lamarx, quando ele veio aqui no programa já foi um espetáculo, mas o que aconteceu? A produção pegou ele pelo casaco, se volta. Você vai gravar uma série pra gente. Inclusive, a gente está preparando umas coisas pro meio do ano, mas não posso dar spoiler. Spoiler, porque ela é diretora, ela pode falar, se fosse eu, você fala, Cris, não fala muito. Eu já ia falar, mas fica quieto. Como ela é diretora do programa, pode falar pra você. E o tema de hoje é espetacular. Teremos uma terapeuta de casal, o doutor Lamarx. Você sabe, você dá um tema pra ele, não precisa nem de GC, ler nada. Ele fala e vai transmitir esse conhecimento pra você. Agora, no próximo bloco não vai ser só a gente que vai falar, né, Patrícia? Não, com certeza. A gente tem a Daniele que vai falar com a gente, vai responder as suas dúvidas. Vamos deixar para depois do intervalo. Rapidinho, tá? E outra, a gente vai achar um tempo aí, porque tempo, ó, não tem esse negócio. Você tem que colocar como prioridade no singular. Mas como encontrar essa singularidade? Eu vou aprender hoje, né? Todo mundo vai aprender, vai ser lá e cá. Depois do intervalo aqui no Entre Família. E o Entre Família está de volta. Como é que está o seu tempo? Está olhando no relógio? Estou perguntando, já marcou ajudando. Na sua agenda que hoje você vai ter um momentinho com a Silvia? Vou, tem que começar. Será? O momentinho da noite começa de manhã já. Né? Falando verdade, assim, olha, isso é verdade. Não sei como você está cansada hoje. E às vezes você fala, não é nada de cinema. O cinema não existe, rede social. Estamos falando vida real. Vida de quem tem trabalho, vida de quem tem celulite, cabelo branco como eu tenho. É vida normal. Você foi muito legal, não, né? Você dizendo, foi colocando. Não, sabe por quê? Porque lá é um mundo à parte, onde as pessoas não envelhecem, todo mundo de cera. Tudo, o dinheiro está não tem olheira, né? Não tem. Gente, é muito de pecado, mas existe esperança. Estamos no canal da esperança. Aí o que acontece? Às vezes, um momentinho de qualidade pode ser uma massagenzinha no pé. Mas, Cris, pegar o pezinho, é qualidade. Não, já estou dando uma dica do que pode ser aqui. Mas a gente tem uma terapeuta de casal, a gente vai ter um caso aqui de uma família que encontrou um tempo. Mas e o povo de casa faz o quê? Se tem dúvida, Patrícia? Vai mandando pra gente aqui, o WhatsApp é 12 983150249. A gente tem uma pergunta aí para você. Como é que é? Você encontra tempo para o seu casal? Compartilha com a gente, deixa eu ler aqui exatamente a pergunta para poder te ajudar aí. O que você costuma fazer para manter o seu relacionamento em dia? Tem dicas? Tem dúvidas? Eu confesso que para mim vai ser aprendizado, né? Lá em casa a gente costuma botar, eu falo do timer, né? Depois que a Vanessa veio aqui, com as crianças funciona bem, né? Reloginho. Vamos lá, timer, meu filho fala assim, mamãe, põe um time de 15 minutos para jogar o Lego, para brincar de Lego. Olha o quanto ele valorizou esse momento. Ele entendeu. Então, nesse momento, eu deixo o celular, eu deixo tudo e estou ali para brincar com ele de Lego, nem que seja só 15 minutos. E eu acho que isso serve para o casal também e acho que a gente Dica vai lá, aprender, Patrícia né? Pipa. Agora é o seguinte, povo de casa. Pipa? Piper.
Falei Piper. Tá. Não falei aqui. Um nome desse internacional, meu é mais comum, mas tudo bem, cada um tem suas categorias. Mas você de casa. Não, foi uma invenção. O nome é normal. Tá falando com o pastor Batistotti, que vai ter aqui. O nome cristiano é normal. Depois que inventaram para ter esses domínios. Aí aceitei, já estão 10 anos assim. Artístico. Faz parte. Vamos Artístico. Vamos voltar. Artístico. Dá uma olhadinha nos meus boletos. Mas vamos voltar para... Viu, cada um tem sua realidade, seus boletos também. No céu não vai ter, tá? Graças a Deus. Mas você de casa não quer se identificar, por exemplo. Ah, não, eu tenho vergonha de falar aqui. Faz o que então? Anônimo. Exatamente. O importante é você trazer o seu caso para a nossa profissional te ajudar, dar uma dica. Se você já encontrou, você pode ser aí, ó, um case de sucesso, um caso de sucesso, trazendo para a gente uma oportunidade. Olha, eu tenho 2 filhos e tal. Tem a minha sogra que mora do lado, consegui deixar os filhinhos aqui e consegui um tempinho. Dá uma dica pra gente aí. É no 12983150249. Só não vale ficar sem falar, né? Claro, sem participar. Então vamos lá, para nossa sala. Lá. Olha, a nossa profissional está sentadinha aí na sua sala e a gente aqui está sentadinho com você nessa sala da verdade, que eu aprendo por demais. De vez em quando eu falo um nome, olha, alguma pessoa lá atrás, então na verdade sou eu, inventando para poder, né, consultar um primo distante, um amigo, mas na verdade é uma dúvida minha, que eu não sou trouxa de aproveitar aqui, né? Claro que a gente vai aproveitar, ela está aqui conosco, voltando já, acho que já é prata da casa, Daniele Santos, terapeuta de casal. Obrigado pela sua participação, Dani. Eu que agradeço, estou feliz de estar aqui com vocês, que bom. Tricampeã? Quantas vezes? 4 já. Tetra? Olha aí, tetra. A Dani tem também um livro, né, que fala sobre sexo no casamento, inclusive a nossa dinâmica é para ver se a gente consegue um tempo para ter um momento de qualidade, né? Então isso vai ser logo, logo. Vamos lá, o que você acha, na sua opinião, que impede os casais de terem um momento, de terem esse relacionamento, essa intimidade, eu acho que eu diria? O que impede é prioridade. Mas com certeza, porque a gente sempre arranja um tempo para aquilo que a gente quer, né? Para aquilo que é prioridade. Quando eu entendo a importância do meu marido na minha vida, da minha esposa na minha vida, quando eu entendo a importância dessa base, eu vou arranjar um tempinho. Eu sempre arranjo um tempo para aquilo que eu quero. Eu sempre arranjo um tempo para aquilo que é prioridade para mim. Então, quando eu entendo que o meu marido é minha prioridade, né, que a minha esposa é minha prioridade, eu consigo arranjar um tempinho. E é isso que vocês estavam falando agora, não tem que ser nada espetacular. São pequenas atitudes que vão dar grandes resultados, né? Então são coisas pequenas, são 15 minutinhos que eu tiro ali na hora da janta, em que a gente olha no olho, em que deixa o celular, em que conversa um com o outro, né? Então eu tenho prioridade. A minha prioridade, muitas vezes para as mulheres, a prioridade é a louça lavada, é a casa arrumada, é os filhos impecáveis. Na hora que está tudo pronto, aí ela vai cuidar do marido, ela vai olhar para o marido. Em muitos casos são assim, né? Então, eu digo para muitas mulheres, qual é a prioridade na sua vida? Deve ser o seu marido, para que isso funcione bem, para que o seu casamento funcione bem. Você vai ter que sacrificar alguma coisa. Sacrifica a sua louça. Sacrifica alguma coisa, dá atenção para o marido, para um pouco, não tem que estar tudo impecável o tempo todo. Ou faz uma nova dinâmica. Acho que eu vou levantar. Faz uma nova dinâmica. Eu vou embora, passeio. Vamos lá largar aquela louça, então. Agora eu falo do primo, falo da irmã, com quem que eu tenho que falar? Eu vou colocar agora um nomezinho. Olha, um amigo meu perguntou o seguinte, Dani, ó. O pessoal de casa deve estar perguntando, tudo bem, mas o que acontece nessa fase, né? A gente até estava conversando com o próprio Dr. Lamarx, falando que realmente existem, né, nessa análise comportamental de casais, algumas idades que teremos algumas crises, que eu nem sabia que teria crise dos 23 anos, mas isso é uma análise comportamental. A gente sabe que a gente tem a pessoa com uma persona diferente e a junção pode ser uma análise de um grande grupo. Mas o pessoal que está em casa fica perguntando em qual momento o casal deixa de ser prioridade. Existe um tempo, olha, uma idade certa. Tem a ver com filhos? Tem a ver com filho. Olha, quando tem filhos, parece que deixa de ter prioridade. Quando que nasce esse portal, que a partir desse portal começam a ter as questões escalonadas, né, de prioridade? Segundo alguns especialistas, a paixão vai durar em volta de uns 3 anos. A partir daí, a gente entra na zona de conforto, né? Já é meu. E aí eu tenho os filhos, tenho os problemas financeiros, é escola, é trabalho, e a gente vai deixando. Vai deixando porque, para muitas pessoas, elas acreditam que, assim, é meu marido e ele tem que entender. É meu marido e ele tem que estar para mim 24 horas. Né? E é isso que eu tenho mostrado muito para as pessoas, né? Para as esposas em geral, mais esposas me procuram, né, em geral. Eu mostro muito isso para elas,
que o seu marido não tem que estar disponível para você 24 horas. Tem hora que não dá, né? Tem hora que não é possível. Então, a gente vai achando que eu posso falar de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer momento, vai vivendo a vida de qualquer jeito, sem parar para analisar, para refletir, para olhar, para manter, né? Coisinhas que vão manter esses momentos pequenos, essas conversas que de vez em quando a gente precisa ter, né? A gente amadurece, a gente cresce, a gente muda e o meu relacionamento vai mudando também. Então, eu tenho que sentar algumas vezes. Tem coisa que funciona que não funcionava antes. Tem coisa que muda conforme o meu amadurecimento. Então, eu preciso conversar com o marido novamente, a gente precisa realinhar tudo isso. Olha, Daniele, você só está falando da mulher. Eu tenho A prioridade é da mulher também, porque a gente começa a pensar assim, a responsabilidade da casa e dos filhos, que foi o que deixou pesado, recai muito sobre a mulher, né? Mas a gente não vai continuar esse papo, não vai terminar esse papo aqui. A gente vai conversar com uma mulher que criou uma estratégia para conseguir escapar de vez em quando dessa rotina que a gente está falando aqui e que tem dicas para passar para a gente aqui do que ela fez para continuar com esse relacionamento tão gostoso, né? O período da paixão passou, vieram os filhos, né? Veio o filho no caso dela. Tudo bem? Olá! Olá, tudo bem? Juliana, perdi seu nome, desculpa. Juliana, fala pra gente como é que foi a sua experiência, compartilha a sua experiência para ajudar as mães, as mulheres e os casais aí que estão nos assistindo. Claro. Bom, a gente tem um bebezinho de 10 meses, o Theo, e ele veio no meio dessa pandemia, né? Então a gente acabou ficando bem sozinho, cuidando dele, né? Meus pais deram um auxílio, mas eles acabavam não estando aqui durante o dia, né, durante o nosso dia a dia, e a gente também mudou no ano passado para uma cidade que a gente não tem família. E aí veio a pandemia, a gente não tinha muito auxílio no dia a dia, né? Então na pegada tava eu e meu marido. E aí a gente percebeu que a gente estava bem sobrecarregado, assim, né? A gente é sempre muito parceiro, a gente divide bastante as coisas. Mas a gente estava com pouco tempo só nós dois. Fazia um tempo já que a gente não tinha um tempo sozinhos, né? E aí a gente estava planejando uma viagem, entendemos como que é a pandemia, quais os cuidados a gente deveria ter e decidimos viajar. E aí meu pai me falou, gente, vocês querem viajar sozinhos? A princípio eu falei... E deu uma travadinha aqui na internet. Vou dar só uma pausa, porque a gente tem algumas fotos suas com o Theo e a gente tem a foto dessa parte que você está entrando aí, que é a parte da viagem. Olha lá que fofinho. Ele está com 10 meses, é isso, Juliana? Isso. Aí ele era o primeiro, sei lá, uns 5 dias dele. Deve ter sido bastante sobrecarregado, né? Mas também, de alguma maneira, ajudou a unir o casal, né? Porque vocês não tiveram tanta interferência, então vocês se tornaram mais parceiros ali, né? Tendo só os dois, né? Ai, que coisa fofa! A gente reclama, mas depois a gente se derrete, né? Não tem como. E aí aí você falou que seu pai falou, vocês querem viajar sozinhos? Isso, a princípio eu falei assim, não, né, não precisa, enfim, meu pai e minha mãe são autônomos, os dois trabalham, então ficaria um pouco difícil para eles. E aí meu marido falou, vamos? E porque o Theo, na época tinha 8 meses, né, então ele não vai lembrar de tudo. E que tá travando um pouco, né? Tá, mas aí a gente consegue ouvir. Pode continuar. Tá. E aí eu decidi passar uma semana longe do Theo. Nossa, 7 dias. Coragem! E ele mama ainda, né? Eu amamento ele ainda. Então, foi uma programação, assim, longa para eu conseguir tirar o leite suficiente. E aí meus pais fizeram umas marmitinhas para ele, porque ele já estava comendo na época. Uhum. Então, ficamos entre leite materno e a comidinha. Mas a gente consultou uma psicóloga infantil e uma psiquiatra também, para entender como que ia acontecer na cabeça dele, porque a gente escutou algumas críticas, né?
de pessoas que até a gente consultou, o que eles achavam e tal, alguns amigos nossos. E as pessoas falaram, de filho não se tira férias. Nossa. E aí a gente achou melhor consultar essa psicóloga e essa psiquiatra para entender o que passava na cabeça do Theo. Ela perguntou como que o Theo era, se ele era uma criança assim um pouquinho mais desapegada, ou precisava muito de mim, como que ele reagia quando eu não estava, e se ele tinha, as pessoas que ele ia ficar eram pessoas que ele já conhecia, né? Era um ambiente familiar dele. E aí era tudo positivo, tá? Uma criança super tranquila para ficar com os meus pais. Então foi assim, tudo, a gente ficou tranquilo depois desta conversa com elas, né? Porque eu acho que vai muito de filho para filho, né? Uhum. Eu achei interessante que você se planejou, né? Primeiro você adequou a sua cabeça, porque acho que a mãe sempre tem a culpa. Aí vem alguém de fora e fala assim, tá, mas de filho não tira férias. Mas aí você se reestruturou e falou, não, meu marido quer, a gente precisa. E você se planejou e você teve aí apoio dos seus pais, né? Então, provavelmente, tudo que você deixou anotadinho para fazer, a sua mãe fez, o seu pai estava ali para dar o suporte. Então, eu acho que tudo isso, né, contribuiu. E vocês foram. Aí a gente tem imagens. A gente tem imagens dessa escapadinha aí do casal. Eu quero saber, enquanto vai passando as imagens, você pode ir falando? Eu queria saber de você, assim, valeu a pena? Foi realmente, assim, tudo que vocês estavam precisando? Ou teve assim, eu deixei meu filho, ou não, vocês se libertaram? Não, eu não senti, em nenhum momento eu senti culpa. Até o Igor ficava olhando pra mim, assim, no aeroporto. Ai, você vai chorar. Ai, você tá bem? E ficava preocupado. Mas eu tava super bem. Eu tava muito bem. A gente, sim, ficou muito bem. Eu voltei, assim, revigorada pra ser a melhor mãe possível pro meu filho e a melhor esposa possível pro meu marido. E foi um tempo também para mim, né? Fiz massagem, fiquei lá boiando no mar, sozinha. Foi um tempo de casal e especialmente para mim também. Nossa, muito legal a sua experiência. Ó, confesso que eu tenho 2 filhos, eu nunca tive coragem de fazer isso. Lá em casa, meu marido é o do contra. Ele tem mais já, mas vai deixar? Ah, mas é muito bebezinho ainda e tal. Depois Mas a gente viagem com ele, né? A gente voltou e depois descemos para Santa Catarina com ele. Então, ele viajou. Ele viajou. Foi muito legal saber um pouco da sua experiência, compartilhar. Fico feliz aí que você tenha seus pais que podem fazer isso por você e com você. Ah, é muito legal. Parabéns, que o Theo cresça cada vez mais. Porque eu acho que se a mãe tem uma saúde mental e o pai estão legais, não tem como o filho viver aí triste ou coisa desse tipo, né? Muito bom. Obrigada, Juliana. Até mais. Um beijo. Tchau. Tchau. Agora lá em casa eu fico pensando, Patrícia, porque lá a gente já tem dó do cachorro. Deixar o cachorro, entendi. imagina o filho. Mas isso é legal que você falou, uma questão aqui, é que se as coisas não vão bem na sua cabeça, elas não vão bem em nenhum lugar. Primeiro, a gente até teve aqui no programa analisando até a mudança quando se torna mãe, na neuroplasticidade da questão do cérebro, a mãe muda. A audição muda, o choro de uma criança vizinha, é a questão de Deus mudando, né? Só que ela sabendo disso, ela colocou nas mãos de confiança, né? Colocou dos pais e tal, fez um cronograma de alimentação, buscou um auxílio, né, psicológico. Se planejou, né? Então o que acontece? Ela saiu segura, porque o que acontece? Claro que eu não estou falando para você que você tenha que viajar. Né? A pausa que ela deu foi diante das condições mentais que ela tinha. Nós estamos falando de você ter um tempo, pode ser um tempo num restaurante, pode ter um tempo dentro de casa depois que as crianças dormem. No jantar, como você acabou de falar, né? Só o que acontece? Você tem que lidar um pouquinho para tirar essa culpa, senão esse momento não vai ser de qualidade, como a gente tem que ter com as crianças. Você está tratando com a criança atendendo o celular, você está tratando com a criança vendo a panela. Não, tempo de qualidade é onde você tem um tempo só com a pessoa, não é verdade, Dani? Se eu entender que quando eu estou feliz no meu casamento, os filhos também ganham, então eu teria um olhar diferente para isso, né? De eu gastar esse tempo, a minha energia com o meu marido, porque os filhos ficam felizes quando vê pais apaixonados, quando vê os pais felizes, né? E a gente fazer pequenas coisinhas, não precisa ser uma viagem que se for, que legal, e bem planejada. Planeja bem, faz uma coisa bem planejada, né? Eu costumo dizer que essas escapadinhas assim de casal, elas devem acontecer pelo menos uma vez por mês.
pelo menos o dia do casal, sabe? Toda última quinta-feira do mês, todo primeiro sábado do mês. Primeiro é melhor que o bolso tá cheio, né? Então, todo primeiro... Então, assim, tira esse dia para vocês. Esse dia é nosso. É um dia que eu posso deixar os filhos com uma avó, com uma irmã, com alguém que você confie, para que você não fique lá com a cabeça, né? Ai, meu filho está bem, meu filho não está bem, sentindo culpa. Não sinta culpa, se liberte, porque isso faz bem para você, esposa, esposo. Isso faz bem para vocês e para a família. Quando vocês estão bem, estão unidos, conectados, isso transmite essa paz para a família, para os filhos ficam bem, ficam fortalecidos, né? Então, faz parte, sim, do casamento, planeja, faz uma coisa pensada e deixa com alguém que você realmente confie, para que você não fique... Não adianta nada. Sair para ficar com a cabeça do celular toda hora. E aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? O filho tá bem? Não é a mesma coisa. Precisa realmente desligar, igual ela fez? Desliguei, fui sem culpa. Eu fui sem culpa. Eu estava preparada para isso, né? Então, realmente... E o retorno dela foi ótimo, porque além de descansada, feliz... Voltou e como ela tinha revitalizada para ser uma melhor esposa e uma melhor mãe. Olha que coisa maravilhosa. E essa é a intenção. Essa é a intenção, né? Que esse momento faça de mim agora, que seja tão assim, desconectado dos problemas, para que eu possa agora ter momentos melhores, né? Vamos acalmar Nossa Senhora aqui, minha senhora. Calma, para de chorar. A senhora já imaginou você longe do filho? Não é assim. Não, segura o coração, a gente está preparando você. Inclusive, falando em preparar, não sai daí. Patrícia, depois do intervalo, a gente vai ter uma dinâmica para ajudar a pessoa que está em casa agora, né? Algumas dicas, né? A gente vai conversar com a Daniele sobre algumas dicas para ajudar aí no seu relacionamento. A gente volta já já. Muito boa tarde, o Entre Família está de volta com um assunto bem gostoso que é sobre relacionamento, sobre casais. No bloco anterior a gente conversou com a Juliana e ela falou que se planejou para uma viagem, para estar com seu marido, para recarregar as energias e para trazer esse frescor aí gostoso do casamento depois de um filhinho que ela teve e tudo mais. Aí eu quero saber aí de você de casa. Você tem dinheiro para se planejar e para fazer uma viagem? É difícil, né? Tá faltando prioridade. É claro que às vezes, né, tá um pouco longe da sua realidade, mas dá para se planejar se você tiver, uma revista como essa. A gente está falando do Saldo Mais. É uma revista da Novo Tempo que foi totalmente preparada para você entender como que você pode fazer com o seu dinheiro, como que você pode se planejar, como que você pode entender que o dinheiro foi feito para gastar, sabia disso? Tem pessoas que pensam assim, mas eu tenho dinheiro, mas e aí? Eu tenho que guardar? Mas e se eu morrer? Como é que vai ficar a minha família? Será que eles têm segurança? Planejamento. A gente falou um pouco ontem sobre reserva de emergência, sobre metas. Você já parou para pensar que a gente pode ter uma metinha, uma meta média e uma meta longa? São algumas das coisas que a gente ouve bastante falar e essa revista vem para te ajudar e a gente quer te oferecer. Você pode apontar do seu celular, a câmera do seu celular, para esse time code que aparece aqui desse lado. A gente vai cair direto, você vai cair direto, onde tem lá, quero meu estudo bíblico Saldo Mais, que eu vi no Entre Família, né? E aí, ou então você pode anotar o número do WhatsApp, que eu vou passar para você agora, é 12 98 315 0249 e fazer o seu pedido. É totalmente de graça, você pode entrar em contato, vai ter sempre uma pessoa para te responder, para tirar as suas dúvidas. A Escola Bíblica Digital é bem ponta firme, querendo fazer o cadastro para o seu primo, para o seu tio, para o seu avô, para a sua avó, a gente tem uma equipe toda completa para te atender nesse momento. Agora a gente chegou ao momento, né, de ouvir você aí de casa. Como é que tá? Como é que é o seu relacionamento com o seu marido ou a sua esposa? Você tem tempo para dar uma fugida dos filhos, da casa e dos problemas? Compartilha aí com a gente a sua ideia, vamos ver quem está falando com a gente. Olha aí, tá chegando a Aline Lux. E aí, Aline, abre seu coração, mulher. Vamos lá, olha só. Eu tenho um bebê de 2 meses. A gente já falou desse portal, tem a ver com a chegada dos filhos. E não deixa de ser um portal maravilhoso, né? A gente fala que os filhos são um beijo de Deus, porém tem a questão das prioridades no plural. E ela fala o seguinte, parece que quase impossível ter um tempo a sós. Já tenho sentido falta, sinto que a relação não está igual mais, né? Olha só, claro que os primeiros 2, 3 meses, ela não pode se cobrar tanto, né? Porque o foco é esse. Claro que um chameguinho, deixa eu te ajudar no banho e tal. E ajudar, às vezes, parece que é uma obrigação só da mulher, né?
tem que estar bem conversado. Não sei se você conversou essa questão de chegou o bebê e tal, quais são as atribuições, o marido está fora, mas se cobrar logo do início é mais complicado. Obviamente que vai dar uma diferença, principalmente nos primeiros meses dos bebês, né? Claro que sim, né? Agora muda tudo, tem que se adaptar a uma nova realidade, não é tão simples, não é tão rápido, não é tão assim, né? 2 meses ainda está no processo, não se cobra tanto não, tenha calma, mas foi o que você disse, pequenas atitudes que vai ajudar com que você permaneça nessa união, né, entre vocês, que você disse que está sentindo que já está um pouco aí afastado, já não é mais igual. Então, pequenas coisas mesmo, né, na hora de dormir, um carinhozinho ali, um olho no olho ainda, pegar na mão, coisa simples, fazer um cafezinho e faz ali para o marido também, né, você faz ali o seu pãozinho, dá para o marido também, alguma coisa assim, que vai mantendo, né, mantendo essa conexão entre vocês, mantendo esse momento entre vocês, entre o marido e a esposa, né, para dizer, eu sou mãe agora, mas eu ainda sou esposa, né, embora vai demandar um pouquinho mais agora o filho vai precisar um pouquinho mais mesmo, é um momento agora de aprendizado e tá tudo bem, não precisa se cobrar tanto. Eu fico pensando assim, às vezes falar, né, olha, eu tô me sentindo muito exausta, eu tô muito cansada, ou, só queria um colo, alguma coisa assim. Às vezes a gente precisa falar, porque o problema da mulher é esse, né? A mulher, ela fantasia, faz tudo na cabeça, mas tá muito afastado. Às vezes, pro seu esposo nem tá tão afastado assim, né? Não pode querer que uma mãe, né, depois de 2 meses, o bebê não dorme a noite toda, tem ainda os medos, são as cólicas. Nossa, coitada, calma, tira esse peso, tira esse peso. Não, pode falar. A Patrícia trouxe agora algo muito especial, que é justamente isso. A visão que a mulher tem, que às vezes o homem não tem. Um exemplo, ela tem uma cobrança do corpo, tem adaptação de amamentar. Não dormir. Às vezes, né? Porque, tô com rachado o biquinho aqui, ela já não sabe. E aí tem a questão, às vezes, a somatória de uma entrega sexual para o homem, que tem que ter uma demanda. A demanda é viver, tá? A demanda é viver e conversar, né? Porque, né, traz uma realidade. Se o casal está conversando, nem tudo tem uma finalidade sexual. A presença dessa questão íntima vai muito além. A sexual é uma questão de uma constância que você vai ter e tal, né? Mas é um momento específico. A gente não está querendo você dar uma escapadinha aqui nesse quesito só de cunho assexuado. Não. A ideia é ter tempo de qualidade. E às vezes, dentro do caos, né, Dani? Dentro de um momento de transição, você vai ficar ainda mais perto. Porque às vezes existem alguns problemas que nos aproximam. Sim, o diálogo aproxima. Eu saber o que você está pensando vai me aproximar de você. Não ficar imaginando o que você está pensando, por que a gente está distante, eu estou deixando faltar, eu estou fazendo errado. É necessário, o diálogo vai aproximar, vai falar para você qual é o meu momento, o que eu estou sentindo, né? Estou sentindo que a gente está distante, será que eu posso fazer alguma coisa por nós dois? Ou eu estou precisando disso? E olha quão diferente fica do que eu ficar só pensando, imaginando, cobrando, né? Você não é mais o mesmo, você não faz mais aquilo, ou eu não dou mais conta. Que tal sentar e conversar e falar, né, de tudo que está acontecendo? E isso aproxima o casal, o diálogo. Eu gostei de ter o Cris aqui, porque o Cris, além de ser homem, ele tem uma visão assim mais acolhedora também. A Silvia é sortuda, hein? Porque você... Nem sempre é assim, meus queridos. Mas estamos tentando, né? Nós é faio, como falam no Sul, nós é faio, mas está tentando. É uma visão do homem. Agora tem mais gente aqui participando em casa. Tem mais gente participando, temos então. mais uma participação na tela, pode jogar aí. A Mara fala assim, tenho 22 anos de casada e só praticamos relação sexual uma vez por mês. Isso prejudica? Agora a gente está vindo para um assunto um pouco mais denso, né? A gente está na tarde aí da TV Novo Tempo, vamos tentar, né? A gente tem que ver o que funciona para cada casal. Não tem uma regra, não tem. Tem gente que está satisfeito com 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Algumas pessoas 1 vez por mês, eu não sei o que faz sentido para vocês. O que não pode perder é a conexão entre os dois, né? Então, se eu converso sobre isso, se eu estou satisfeito, se ele está satisfeito, se está tudo bem para os dois, depende, cada casal não tem uma regra. É lógico que eu não posso ficar esperando acho que a gente vai falar sobre isso, mas pronto, eu não posso ficar esperando a gente ter vontade, né? Ficar esperando a vontade chegar. Eu sei que é algo que faz parte do casamento, que é importante para o casamento e eu preciso priorizar, como eu falei, né? Às vezes eu vou sacrificar minha louça e vou priorizar meu marido, vou cuidar aqui do marido, porque
quem é que vai fazer esse papel se não eu? Quem é que vai fazer esse papel com a minha esposa se não eu? Então eu preciso ter esse olhar e esse cuidado. Se está bem para os dois, se os dois têm uma conexão legal, se os dois estão satisfeitos nessa área, é o que vale para cada casal, mas precisa ser conversado. Né? Precisa ser conversado. Tá bom para ele? Tá bom para você? Né? Tá bom para os dois? Vocês estão tranquilos assim? Tá prejudicando? É você que vai ver se prejudica ou não. Né? Se tá bom para ele, mas você precisa conversar com ele para saber, com ela para saber. Porque às vezes para você tá tudo ok, mas ele ou ela estão sentindo falta. E aí tá ali no nosso contratinho, né? Faz parte, sou eu que tenho que ela perguntou porque está incomodada também, né? E às vezes não sabe nem como se aproximar, né? Porque é aquilo que a gente estava falando aqui, que eu até joguei no ar e a gente depois não pegou. A gente está falando sempre da mulher, às vezes a mulher também quer que venha da parte do homem, né? Mas, ao mesmo tempo, você não está vindo e está prejudicando. É muito tabu, Patrícia, é muito tabu. As pessoas têm vergonha de falar. A gente não fala lá desde a nossa casa, lá com o nosso pai e a nossa mãe, dificilmente a gente aprende em casa. A maioria das pessoas vão aprender na rua. A maioria das pessoas, né? E aí, quando eu saio da minha casa, eu vou para o meu casamento, é um tabu. A gente não sabe nem como falar, tem vergonha, fica sem graça, né? E principalmente no meio cristão também, muitas mulheres estão muito bloqueadas nessa área, não sabe até onde pode ir, não sabe o que pode falar, o que deve falar, né? Fica com medo do julgamento, de Deus, até a dos própria outros. raiz, né, que você falou agora de Deus, que dentro do casamento essa parte é um presente. É um presente. Né? É um presente, Deus fez isso justamente para ter um plano no cunho familiar e tal. E às vezes a gente tem uma história que acabou distorcendo, né? Deixou um pecado dentro do contexto do sexo. Né? O sexo dentro de um padrão específico de Deus é uma maravilha. Agora o que acontece às vezes também, Dani, o casal caiu nessa questão da monotonia, né? Está muito monótono. Vamos para a tela agora para dar algumas dicas bem ativas para você que está em casa, para a gente dar uma driblada nessa monotonia na intimidade do casal. Anota aí, hein? Lápis, caneta, tira foto, tira print da tela, já coloca para o maridão, para junto vocês assim, ó, acharem uma linha de diálogo e vamos embora, vamos na massa agora. Dani, vamos lá. O pessoal de casa está esperando, dicas especiais aqui na tela. Você de casa, muito obrigado pela sua participação. Dani, por favor, aqui do ladinho. Vamos dar essa dica, hein? Você que está em casa agora, ó, abre o olho, abre o coração, abre a mente, que a Dani está aqui, nossa terapeuta de casais. Ela tem sempre dicas maravilhosas. E a primeira dica está na tela. Dani, vamos lá então. Cuidado com o mito da espontaneidade. Como é que funciona esse quesito? Explica pra gente aí. Cuidado, né? Você ficar esperando ter vontade, ser tudo espontâneo. Isso que você falou ali. Tem que ser espontâneo. Pode ser que tem mulheres que não vão ter vontade o mês inteiro. Vai passar o mês inteiro sem ter vontade. E aí, é o que eu estava falando. Se isso não está bom para o meu marido, se isso não está bom para minha esposa, quem é que vai fazer essa parte? Então, eu preciso ter um olhar diferenciado. Essa ideia de fazer só quando eu tenho vontade é perigosa. Toma cuidado com isso. Sabe, eu costumo falar assim para as pessoas assim, sabe quando você não quer entrar na piscina porque a água está gelada, mas depois que você entra fica gostoso? Você não quer mais sair? Sabe quando você vai receber uma visita e às vezes você está com uma preguiça, você não está afim de receber visita, não estou afim de cozinhar. Aí a pessoa chega e você não quer mais que ela vá embora? Mas, foi Deus, bom coisa demais. boa, aí passa o domingo e assim, se ela não tivesse vindo aqui, eu tinha ficado na cama. Exatamente isso. Muitas vezes a gente faz sem ter vontade, ou deveríamos, pelo nosso cônjuge. Mas eu quero que isso fique bem claro, nada que me fira, tá? Não é uma coisa que vai me ferir, não é uma coisa que eu não estou bem com isso, que nós estamos brigados, que eu não quero fazer isso, aí é outra situação. Estou falando de um casamento que está bem e eu ficar esperando o momento que eu vou ter vontade, ficar esperando a louça estar arrumada, ficar esperando a casa, aí chega a noite, ninguém quer, está todo mundo cansado, o marido está cansado, já foi dormir, a esposa está cansada. E em que momento isso acontece? Põe na minha agenda, faz parte da minha rotina. Dani, até aquela questão sabe, a questão responsiva, sabe? Você vai deixando que ele se aproxime pelo menos. A pessoa se aproximar, para que aí, um exemplo, quando ela entra na água, muitas vezes ou você pode se atirar de cabeça, você pode ir colocando, entrando aos poucos, né? Exatamente. Eu creio que, um exemplo, às vezes, a gente pode até indicar para você que está em casa, não é uma questão só, o teu corpo pode estar desordenado, a mente também procurar um bom profissional. Olha, tem uma conversa com a ginecologista, tem uma conversa com a psicóloga, para ver se realmente a máquina está funcionando bem. Exatamente. Às vezes a gente pode até ver um exemplo a você. Você sabia que hábitos saudáveis, tipo comer bem, exercício, o libido, enfim, a resiliência, a transformação da TPM, o ciclo menstrual, enfim,
ver se a máquina está funcionando adequadamente. Aí depois você vai criar conceitos políticos, essa questão toda, daquela questão responsiva, sim, né? Sim. Olha, pelo menos vou deixar se aproximar para ver se as coisas vão fluindo, né? Para ver se o desejo vai ter ali uma condição bipartite de ambas as partes, né, Dani? Sabe o que eu posso deixar para vocês aqui hoje? Vou falar para você, ó, desafio você a escrever no papelzinho, a começar a marcar nesse próximo mês, quantas vezes você e seu marido, você e sua esposa tiveram esse momento íntimo. Porque a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, elas acham que tem muito mais, que fazem muito mais vezes do que realmente fazem. E aí você tem um panorama concreto para você tirar, sabe? Para você entender realmente. Eu desafio você a fazer isso e dar uma olhada, vê se está legal. Vê se está legal para você, vê se está legal para o esposo, para a esposa, né? E aí você poder ter algo concreto para você realmente saber se está funcionando, se não Ser palpável, né? Exatamente, palpável, concreto. É interessante que você faça isso. Muito bem, o desafio está para você. Agora vamos fazer o seguinte, vamos à nossa segunda dica da tarde aqui na tela. Mantenha a imaginação ativa. E aí nós temos duas linguagens diferentes, né? O homem é aguçado muito pelo que ele vê, a mulher tem essa questão da imaginação, mas nada impede que ambos possam lidar com essa ferramenta, né, Dani? Com certeza. Isso faz parte, né? Faz parte, sim. A gente precisa, sim, pensar sobre isso, a gente precisa, sabe, colocar isso no que eu estava falando na nossa agenda, a gente precisa, sim, entender que isso é importante, que faz parte do casamento e eu preciso focar energia também nessa área do meu relacionamento, né? Então eu preciso pensar nisso, eu preciso fazer, e eu converso muito com esposas cristãs, e as esposas cristãs, elas têm muito medo, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e eu falo muito para elas assim, leia Cantares de Salomão, e vai lá ver Sulamita, se deliciando de prazer ao dar e ao receber. É para os dois, é recíproco. Então você pode sim imaginar, você pode sim provocar sem ser vulgar. Né? Você pode mandar uma mensagenzinha para o marido, uma coisa assim mais romântica, mais assim picantezinha, sem ser vulgar. Né? Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor, né? Alguma coisinha assim, o marido já, opa, né? E aí você, o marido, a esposa, vocês podem ter isso na sua cabeça para você, é bom para você manter isso, né, ter essa vontade e para que você possa também chamar o outro para o jogo, Dani, para o momento. Eu estou entendendo que essa questão de manter a imaginação vai trazer essa questão espontânea da primeira dica. Sim. Porque essa aqui está preparando porque você não quer nada automático. Então, lidando com a imaginação, você aflora aquela paixão que às vezes tem que ser acordada, porque a base de vocês é o amor. O que fez você chegar nesse ponto é o amor. Agora, o que vai mantendo essa chama é a imaginação, por quê? Com a imaginação, você vai trazendo aquela questão genuína do momento, né? Que o ruim é você marcar a hora e agora, vou dar um timer aqui, né? Algo leve, suave, gostoso. E às vezes você vai criar um momento, você vai ver que às vezes até você vai dormir ao lado dela sem ter nada, naquele momento pedir um carinho, um relaxamento, vocês dormiram cansados e vocês tiveram um momento de qualidade, não é verdade? Sim, com certeza. Eu preciso entender a importância, Disso. Quando eu entendo a importância, eu dou o valor àquilo, né? Eu faço aquilo que é necessário, eu priorizo, quando eu consigo entender a importância. E eu falo muito que esse momento íntimo, a gente conhece como prazer, sexo é prazer. E eu digo que sexo é relacionamento, né? Vai muito além, tem começo, meio e fim, tem um histórico. É a celebração do amor, é o ápice, é o presente de Deus. Então, a gente precisa dar valor a esse momento, a gente precisa olhar com cuidado, a gente não dá para ficar empurrando com a barriga e deixar para ver, uma hora melhora, não. Analisa. Olha, conversa. Se está com alguma disfunção, se é uma disfunção física, eu vou procurar alguma pessoa especializada, né? Eu vou procurar saber o que está acontecendo, porque se essa intimidade ela serve para nos aproximar, o contrário também é verídico, né? Se eu não tenho esse momento, eu também acabo me afastando. Então é necessário ter esse olhar, sim, para esse momento íntimo do casal. Mais uma dica para você. Está anotando em casa? Está gostando? Você está legal? Então, beleza. Olha, mais uma dica que já está aqui na nossa tela. Cultive o toque não sexual. Foi com que eu terminei ali, né? Agora. Eu terminei ali falando que muitas vezes você vai com um contexto, mas como é amor e a vida tem essa questão espontânea, às vezes o momento até a chave troca. E essa questão toda, a gente leva tudo para a questão sexual, na questão de relacionamento. Tem que ter. Mas o toque não sexual faz parte do dia a dia. Como é que funciona? Faz parte do dia a dia. Se você quer ter uma noite quente, você começa no café da manhã.
né? É com um bom dia, é com um beijinho ali no cangote. Então, pegar na mão, um carinho, um abraço, o brincar, né? O tocar, faz parte. Isso conecta o casal. Traz essa proximidade dos dois. Então, é realmente necessário eu cultivar. Tem pessoas que vão se tocar apenas nesse momento, apenas no momento da intimidade. E são pessoas que já estão um pouco, assim, afastadas uma da outra. Então, é necessário eu manter ao longo do dia, né? Não esperar só esse momento. Tem casais que só se beijam no momento da intimidade. E não pode ser assim, a gente tem que cultivar isso ao longo do dia, né? De manhã, na hora que vai dar tchau, na hora que vai falar oi, dá um beijinho no marido, dá um beijinho na esposa. É importante. Sair, pegar na mão, que coisa gostosa, gente. Né? Então, e outra, faz parte. eu vou dar uma dica pro Machareda aqui, para você que está em casa. Eu sei, já está no teu mindset programado, é igual a caixa de marcha, sabe? Você já sabe trocar, aperta a embreagem, tem algumas coisas que estão programadas. E às vezes, você justamente o que a Dani falou, aproxima com a intenção de valorizar o cabelo, de olhar a orelha, a cor dos olhos. Já pensou com 10 anos de casado? Você, gente, que lindo a cor dos teus olhos. Comentários que são mais na linha feminina, mas seja genuíno, seja verdadeiro. Mas tem que desconstruir essa questão que está nessa questão que está moldada no seu dia a dia. É uma cultura, né, do macharedo. Enfim, uma cultura minha também é falar demais. A minha diretora vai para a próxima dica, Cris. Claro, diretora, vamos lá. Mais uma dica aqui, mas é um assunto gostoso, né, Dani, de falar. Claro que a gente está tendo todo o cuidado, o manejo por se tratar de uma tarde. Nós estamos colocando uma questão mais lúdica, né? Mas quem sabe nós teremos um Entre Família às 11 da noite, num domingo. Patrícia, se vira aí, Patrícia. Retomem atividades individuais. Como é que funciona essa questão, Dani? Eu preciso ter a minha vida, né? Não dá para viver apenas para o outro. Eu recebo muitas mulheres no consultório, assim, vou te falar, a maioria delas, pesadas, assim, sobrecarregadas, porque eu faço tudo por ele, eu faço tudo, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, eu faço tudo e ele não me valoriza, ele não me vê. Eu falo, mas você não está se vendo? Você não está se olhando? Você está fazendo tudo pelo outro e você? Cadê sua vida? O que você gosta de fazer? Muitas delas não sabem responder do que elas gostam de fazer. Elas não sabem, mas eu pergunto, o que seu filho gosta? O que seu marido gosta? Elas sabem, tudo. Na hora, né? Então, eu estou apagada nesse relacionamento. Eu preciso ter uma vida interessante, eu preciso ser interessante. Né? A gente, quando admira o outro, isso também aquece. Isso também ajuda ali na manutenção do meu casamento. É eu cuidar de mim, né? É o meu marido ver, a minha esposa ver como eu sou uma mulher bem resolvida, né? Eu sou uma mulher que eu gosto de mim, eu me amo, eu gosto de me cuidar, eu gosto de fazer minhas coisas, eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos, eu tenho um desejo de viver. E como isso me torna interessante para o meu marido, para minha esposa? Como que ele tem esse olhar para mim? Aquela pessoa que vive 24 horas para o outro, ela se perde, ela está sobrecarregada, ela está pesada. E esse relacionamento está totalmente desequilibrado. Então, é muito importante cada um dos dois se olhar, ter o seu momento, ter a sua vida interessante para ser interessante para o outro. Muito bem. Fechando a nossa dica desse bloco especial, minha querida, meu querido, se você se entregar demais, você tem que entregar total, né? Você mergulha, mas se você não tem um cantinho para você e Deus, por exemplo, você perde a sua identidade. Aí como você não tem identidade, a pessoa com que ela gostou desaparece, porque você está desfacelada ali, ó. Mas calma que tem solução. Aqui a gente não aponta só o problema, aqui é a TV da esperança. Inclusive, depois do intervalo, o doutor Lamarx vai estar aqui dizendo algumas frases, algumas palavras que não devem estar na sua boquinha. Nananina, não adianta fazer biquinho feio. É depois do intervalo aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta. Obrigado por esse cantinho no sofá. Gente, que coisa boa. Olha o cheirinho de bolo, tá fazendo bolo hoje? E me dá um pedaço depois, hein? Que intimidade é essa, coisa boa. Aqui Entre Família a gente pode falar de tantos temas especiais. Eu mesmo aprendo muito em cada programa e aprendo com você também. Agora, você fez uma matemática na sua vida e está falando, Cris, aqui está complicado, tá? A nossa profissional aí falou sobre diálogo e é a base, diálogo. Como é que estão essas questões? Eu queria realmente uma força maior aqui em casa para me ajudar. Outra questão, Cris, eu vejo aquele reality show, aquele Super Nanny, a mulher fala uma vez só e tal. Aqui em casa, as paredes estão puras de cera. Calma, não te culpa que a pandemia também trouxe um monte de contexto que a gente vai estar aprendendo com esse novo normal a se localizar. Mas você quer um reforço nessa área? Outra questão sexual que nós falamos aí. A Cris não anda bem, eu preciso, esse programa caiu como uma luva. Olha só, todos esses temas e outros, são 15 temas especiais, estão nessa revista aqui, que não é minha. Essa revista já é sua.
E é de graça, você não paga nada. É a revista Entre Família. Por que, Cris, que não paga nada? Ó, cheirinho do Anjos da Esperança. São mãos que transformam vidas. Tem um povo aí que acredita no novo tempo, de repente você pode se tornar um Anjo da Esperança. São colaboradores que fazem tudo isso aqui funcionar. Ó. Tudo isso aqui é fruto do Anjos, que tem um propósito de ajudar famílias na sua integralidade. Então, é de graça, confia. É de graça. São 15 temas especiais. E outro que eu quero mostrar para você, foca aqui. Olha só. Família com propósito, né? Como é que está Deus nessa família e a base? Qual é a base? Então é o seguinte, ó, para você pedir essa revista aqui, esse bichinho aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, olha que bichinho bonito, todo cheio de ponto, parece que alguém rabiscou, colocaram um nome chique, QR Code. Mas é um monte de rabisquinho que você vai pegar aí ao seu celular e vai colocar o leitor ali, ó, pronto. Vai levar, aponta a câmera ali com o leitor de QR Code, vai levar você para fazer o cadastro e pedir a sua revista. Ou, se preferir, você pode ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21 e falar assim, alô, isso, eu estou vendo Entre Família agora, quero aquela revista dos 15 temas para a família. Ela vai, é de graça mesmo? E ela vai te confirmar. Vai pegar os seus dados e vai pelo correio. Se você preferir, ó, aqui, ó, WhatsApp. Fácil, na mão, não tem desculpa, 12982444449. Bastante 4, vou repetir, DDD 12982444449. Olha, depois dá um feedback se você gostou, tenho certeza, foi preparado com muito carinho e aqui no Novo Tempo você não paga nada. Agora é o seguinte, Pati, a gente prometeu um quadro com o Dr. Lamarques aqui, esse fera em família, será que ele veio de verdade? Veio e vai vir sempre, porque ele é bem-vindo aqui. Inclusive, a gente soube que ele é a inspiração aí da nossa terapeuta aqui para essa profissão tão linda, que é salvar famílias. E esse é um programa de família, né? A gente sabe que muitas coisas começam com a maneira que a gente fala. E é sobre isso que ele vai falar hoje. Algumas dicas de frases que mulheres não devem falar para os seus maridos para tornar aí o relacionamento um pouco melhor. O outro lado da moeda é como as mulheres falam com os homens. Normalmente, uma mulher fala com um homem como se ela estivesse falando com outra mulher. O ponto de partida do seu raciocínio é da lógica feminina, que é uma lógica diferente da masculina. A lógica masculina é mais prática, de um modo geral, fora algumas exceções de temperamentos nas mulheres. Então, esta lógica apresentada como ponto de partida de qualquer lado não vai alcançar no outro a compreensão. Então, as mulheres que dizem assim, você sempre, você nunca, elas estão criando um clima de contenção, de contenção das emoções. Ele não vai segurar suas emoções, ele vai expressá-las de maneira desagradável. E se elas disserem, em vez de você sempre e você nunca, você pode dizer assim, eu sinto-me assim quando você faz, eu sinto-me daquele jeito quando você faz. Se você falar, mulher, dos seus sentimentos com algo que ele faz, você não está colocando peso sobre o que ele fez, mas sobre o peso sobre como você vê e como você sente. Se dá a chance do outro ver que não é melhor para você, ele pode fazer um esforço. Se ele se sentir condenado, ele vai se proteger na defesa de que ele é assim e não vai haver progresso. Então, você sempre e você nunca são sentenças para condenar a zero a comunicação de um homem com uma mulher. As mulheres, de modo geral, se acham mais perfeitas na relação. E, na verdade, na minha análise do trabalho que tenho tido durante tantos anos, em assunto de relacionamentos, elas entendem melhor que nós. Porque muitas vezes o sentimento ajuda você a valorizar o que o outro tem. Mas tem umas frases que são fatais, na verdade são cruéis da parte delas, como por exemplo, eu te avisei. Eu tenho uma historinha curtinha de um sujeito, é uma ilustração, é uma brincadeira, mas ela ilustra bem. O moço estava no trânsito, passou da velocidade e o guarda pegou. Quando o guarda estava vindo, ele sentado ao lado do banco, ela começou a falar para ele, eu te avisei, eu te avisei. Aí quando o guarda chegou à janela do carro, ela falou, é isso mesmo, seu guarda. Ele vinha acima da velocidade e eu avisei para ele. O policial olhou para ele e falou, quem ela é?
que ela é sua? Ele falou, minha esposa. Ele falou, pode ir, você já está multado. Ou seja, viver com aquela pessoa que fica dizendo, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, é pior que uma multa. É uma brincadeira, mas ela ensina uma lição. Se você quer ajudar, se avise, ok? Você avisou, não vá por esse caminho que é assim, assim, assado. Para o seu marido, ok? Alguns indivíduos com a pretensão, eu sou o chefe, eu sou o marido, eu vou escolher, é orgulho, é presunção, tudo bem, tudo bem. Mas quando chegar ao fracasso que deu errado, nunca diga eu te avisei, mas diga, vamos pensar numa saída. Isto é, naquela ocasião você não me ouviu. Você quer me ouvir agora? É isso que você está dizendo de maneira delicada. Não se preocupe, amor, vamos pensar numa solução. Não deu certo por causa disso, disso, mas vamos fazer assim. Então a alternativa, eu te avisei, é fatal. E não permite que o outro se abra para ouvir o que você quer dar, ok? Fique esperta. De um modo geral, as esposas, ao casarem, elas já entram com a consciência de que terão uma disputa numa concorrência. Tem uma mulher que viveu ao lado dessa criatura desde os primeiros dias da sua vida. E ela é sua inimiga. Essa é uma teoria natural de mulheres ao casarem, que a mãe dele é uma concorrente da esposa dele, que é você. Então, veja bem, com esse pensamento, quando eu usar uma coisa que fere o meu marido, é chamar que ele é parecido com a sua mãe, ou que sua mãe é que fez isso dele, ela que o tornou assim. Essa declaração faz... Olha, veja bem o que o homem pensa quando escuta isso. Eu não sou capaz de decidir por mim mesmo. Foi minha mãe que me fez assim. E agora, você quer entrar nesse lugar? Não, você não vai entrar. Não porque ele esteja dizendo que a mãe é melhor que você, mas porque ele diz assim, ela não me fez assim, a minha mãe, e você também não vai fazer. Mas, na verdade, as duas fizeram. A mãe fez e a esposa está fazendo. Só que esta afirmação dá vantagem para a sua concorrente. Em vez disso, diga, por mais que a sua mãe tenha tentado te ajudar, eu estou aqui para te ajudar também. Se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Porque essa dificuldade eu vi que você já tem. Eu sempre vi que você tem essa dificuldade e eu não acho que é da sua intenção, mas eu estou aqui para te ajudar. Se precisar, conte comigo. Então, você vai dar a ele a ideia de que aquilo está errado. Mas com você, ele tem ajuda. A cooperação faz com que o outro se abra para a admissão de fraquezas. E a crítica vai levantar nele a defesa. E na defesa, qualquer um de nós é irrazoável. A gente discute sem o direito do argumento para poder se manter na posição de superioridade ou de autoridade. Então, toda disputa de autoridade num casamento vai resultar em conflito e, finalmente, em separação. Seja cooperativa. Olhe para ele e diga, apesar do que você tem feito, eu sei que você quer fazer melhor, mas naquele ponto você tem dificuldade. Dê o seu melhor em frases e dê o seu melhor em aceitação do outro. Ele é homem e é diferente. Só isso já te ajuda. Algumas mulheres têm uma briga eterna com os maridos porque elas são consideradas responsáveis por todas as atividades domésticas. Comida, limpeza da casa, lavagem das roupas, cuidado das crianças, até a arrumação da cama. Todas as atividades domésticas interiores da casa pertencem à mulher. E as externas, como jardim, lavar carro, tirar o lixo, pertencem ao homem. Às vezes até o lixo eles dão para a esposa também. Mas essa ideia de que tudo cai sobre ela tem que ser assim entendida. Na natureza das responsabilidades, a liderança da casa pertence à mulher. É ela que está em charge, é ela que está no comando dessas decisões. Eles são colaboradores, o marido e os filhos. Então tem duas coisas que têm que ser feitas. Tem que sentar-se e planejar o que cada um vai fazer e, na busca dessa cooperação, manter sempre a ideia de que está cooperando e nunca querer dizer. Porque é verdade, quando o marido diz para a mulher assim, eu vou te ajudar lavando a louça, ela se ofende. Como me ajudar? A louça é sua e minha. Nós comemos, você também comeu. Mas ele, na verdade, ele quer dizer o seguinte, embora seja a sua responsabilidade, eu quero te ajudar. Aceite isso, não crie um grande problema. Agora, quando você precisar que ele faça, porque ele não está fazendo, não entre condenando, eu sempre faço, cai tudo sobre mim, só eu cuido com isso. Não faça isso, porque mesmo que seja de quando em vez que ele fez,
Ele vai considerar que ele fez. Então, em vez disso, diga para ele, você poderia me ajudar mais na questão das crianças? Você poderia me ajudar mais na questão A, B ou C? Identifique a questão, peça mais ajuda. Quando você usa a palavra mais, você admite que ele já está ajudando. Às vezes é uma mixaria, desculpe, mas eu reconheço. Mas se você coloca a ênfase nessa mixaria, ela fica enorme. Ele se acha importante. Fala, quer dizer que então ela está vendo o que eu estou fazendo? Peça desta maneira. Eu gostaria que você me ajudasse mais neste ponto que eu estou com dificuldade. Veja que a dificuldade é sua. E você pede ajuda, ele vai se sentir importante na cooperação. E nada melhor que uma pessoa importante. Ela rende mais e trabalha sem salário. Presta atenção nisso. Fenomenal, né? Fantástico, né? Posso ir? Claro. Embora? Não, embora não. Mas como é bom a gente ter informação de qualidade, né? A gente poder ter aqui... Às vezes é um jeitinho de falar, você vai pedindo a mesma coisa de forma diferente. E isso aí também vai maltratando a relação e depois fica difícil ter tempo de qualidade, fica difícil se aproximar e olhar no olho, né, Daniela? Sem dúvida, né? Eu falo também dessa forma de pedir essa ajuda do marido, foi exatamente isso que o pastor falou, né? Pedir essa ajuda, o marido tem essa, eu vou te ajudar, e a mulher se ofende com essas coisas. E eu falo muito para elas, não adianta você querer as coisas, sabe? A ferro e fogo. Chegar lá pedindo, mandando, sou eu que faço, tudo cai nas minhas costas. Quem sabe se você pedir dando um beijinho? Se você pedir falando assim, olha, se você lavar a louça hoje aqui pra gente, depois eu faço um carinho em você, ou dá um beijinho, sabe? Alguma coisa assim, muda completamente o cenário, Só que muda aí, totalmente. a gente precisa pensar também, né, como uma telespectadora mandou uma mensagem pra gente, né, tem 22 anos de casado. Essa mulher já tentou muita coisa também para ter uma aproximação, né? Tipo, a coisa está tão distante, como é que volta, né? Então, é necessário, para algumas pessoas, é necessário uma intervenção, né? Tem gente que não vai conseguir mesmo sozinho, porque depois de tanto tempo numa dinâmica dessa forma, de uma forma que não está funcionando, ela vai ter que aprender uma dinâmica diferente, né? Então, não tem, assim, uma fórmula mágica. A fórmula é conversar. Não tem outra coisa. É conversar, é sentar, é conversar, é expor, do jeitinho que o pastor falou, né? Eu não vou falar sobre o seu problema e apontar o seu erro, eu falo sobre mim. O que eu penso, o que eu sinto, né? Aquilo que você faz me faz sentir assim. Eu estou falando do seu erro, mas eu falo de mim, né? Então, a forma como eu falo, tudo isso vai ajudar com que essa pessoa tenha essa proximidade. Então, eu acredito, assim, que o segredo é o diálogo, mas, às vezes, essas pessoas não conseguem mais ter o diálogo. E aí que entra a nossa intervenção, que a gente vai lá para ajudar, né? Olha, essa forma que você falou, você chamou o seu marido para briga, você chamou a sua esposa para briga. Você consegue perceber que essa fala sua, que essa ideia que você tem... E muitas vezes, teve uma esposa que falou para mim que ela se o mediador, sentia... ele tira coisas que você não consegue, porque a pessoa já meio que bloqueou a outra. Eu não quero nem ouvir sua voz. Mas aí, tendo um mediador, parece que consegue de novo. E tem que ter duas coisas, né? Tem que querer, né? Então, se é ela que está incomodada e ela está buscando ajuda. E é um passinho de cada vez, né? Você não pode querer que a coisa está toda desandada e do dia para a noite vai ser um... E é um processo, vai ter altos e baixos. Você uma hora tá conseguindo, estão construindo algo legal, de repente cai de novo. Aí, tá vendo? Eu disse, não, calma, vai acontecer, vai cair. Exato, o processo é esse, você tá indo, de repente cai. Eu tenho que aplaudir o tanto que eu cresci e não mostrar, lá, caiu de novo. Lá, eu sabia que você não ia conseguir, eu sabia que a gente não ia dar conta, eu sabia que a gente não tem jeito, nós dois não tem mais solução para o nosso casamento. Não, olha o tanto que vocês cresceram, caiu, levanta, continua, se perdoe, aprende a conversar, aprende a se perdoar, né, e vai no processo. Não vai ser simples, não vai ser tão rápido, né? 22 anos de uma dinâmica de um casamento que não estava funcionando, como é que eu conserto isso assim, tão rápido? Não vou levar 22 anos, tá? Fica tranquila, mas não é um processo tão simples e rápido assim. Com certeza. E o pessoal de casa está falando, está dando suas dicas aí. O que você faz para manter esse relacionamento em dia, esse relacionamento mais próximo? Coloca na tela aí para a gente conversar e entender o que vocês estão falando. A Josefa, ela fala assim, olá, eu tenho 31 anos de casada, procuro sempre estar ao lado do meu esposo, mas ele sempre está focado nos filhos. Isso às vezes me aborrece, pois nossos filhos estão todos casados e moramos sozinhos, né?
estão desconectados, É né? complicado. Estão desconectados. Acho que aquele momento do ninho vazio, talvez, né? A atenção toda focada nos filhos, no ápice, e de repente os filhos saem. E Fica aí, perdido. como é que a gente reconecta, como Exatamente, você tinha falado, aí foi o que eu falei. Somos diferentes, não somos mais os mesmos. Isso. Agora eu tenho que ter uma nova dinâmica, uma nova realidade, aprender a conviver com essa nova realidade, né? E como trazer esse marido para cá? E aí, agora no caso, a esposa ali, como trazer esse marido? As esposas têm essa ideia de que, assim, já tentei de tudo, eu ouço muito isso, eu já tentei de tudo, mas o tudo dela, às vezes, ela ainda não conhece, né, outras coisas além desse tudo dela. Ela tem esse tudo aqui que é para ela, mas tem tantas outras coisas além desse tudo dela que ela nem imagina. Então, é interessante você buscar conhecimento. Hoje em dia, a internet, você vai aí, tem aqui o programa, tem o YouTube, você vai na internet, que você aprende tudo ali, né? Tem tanta gente falando, tantas pessoas boas ali, dispostas a entregar tanta coisa, a ensinar. Então, vai procura, vai ler um livro, né? Vai saber de que forma que você pode agora adaptar essa nova realidade, quais... Já dizia Einstein que insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e querer um resultado diferente. Você busca as mesmas Então, coisas e quer resultados se eu estou diferentes. fazendo isso e está tendo esse resultado, eu preciso fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. Como fazer diferente? Vou procurar, vou estudar, vou procurar um terapeuta, vou procurar alguém que possa me ajudar com isso, vou ler um livro, vou procurar na internet. Então, é necessário, né, a gente Tomar fazer... uma atitude, Exatamente. Né? Agora, Dani, a gente fica falando aqui de pessoas que têm um bom tempo de casamento. Mas e aqueles que estão começando? Será que tem algum atrito? Que estão pegando duas malinhas e juntando? Será que pode ter um conflito? Parece que a gente tem alguém participando aí com essa faixa etária aí de começo. Vamos lá, então? Chegando a sua participação aqui na tela do Entre Família, onde você tem voz e vez. Vamos lá, a Vi está por aqui, abre o coração. Sou casada há quase um ano. Ok, vamos lá. Dani, vai anotando aí, tá? Tenho 19 e ele tem 18 anos. Nossa. Ó, novinhos mesmo, né? 18 anos e 19 anos de idade. E ainda não temos filhos. Ok, pegamos o quadro. Mas percebi que após alguns meses de casados, eu e meu marido nos distanciamos sexualmente. Falando, né? Senti muito com essa mudança repentina, ainda mais sendo tão novos. Conversei sobre o assunto e sempre gerava uma discussão. Será que é falta de atração? Aí a gente tem, assim, um casal, né? Com os hormônios em dia, uma idade favorável, um casamento no início, e ela está perguntando, e aí, será, Dani, que tem alguma coisa a ver aqui? Ou até mesmo ela já procurou falar sobre que sempre tem um tom de discussão. Uhum. Pode ser uma cobrança, né? A forma de falar é uma cobrança. O que está acontecendo? Por que não tem? Por que eu quero e sou recusada, sou rejeitada? A mulher não tem, ela não consegue lidar muito com essa rejeição ali do marido, né? É uma dor muito profunda e ela não sabe muito bem como lidar com isso, não. Então, às vezes chora, pede, briga, grita. Então, de que forma que isso foi conversado? E outra, pode ser tantos problemas além do sexual. O sexo saudável é resultado de um relacionamento saudável, ponto. Como que está o relacionamento? Como que vocês têm lidado um com o outro? Né? Tem respeitado esse marido, sabe pedir perdão ao outro, sabem pedir desculpas, são companheiros, são parceiros. É isso que vai fazer com que eu celebre o amor depois. Como é que eu vou celebrar o amor? Como é que eu vou ter esse momento de intimidade se a gente passa o dia inteiro, às vezes, em pé de guerra? Né? Como que está esse relacionamento? A maioria dos casais que tem problema sexual, na verdade, o problema não é ali. Quando ele começa ali a ajustar alguma coisa ou outra no relacionamento, no emocional, o sexo flui. Então, é bom pensar nisso. E também tem o lado físico que eu também preciso ver. Será que não está acontecendo nada aqui, né? Eles são muito novinhos, né? E se ela já viu isso como um alerta, é hora de começar a buscar ajuda, como você tinha falado, né? Exatamente. Não deixa para depois, não vai empurrando, não. É importante, é bom mesmo que você já viu, procura ajuda, vai descobrir o que está acontecendo, não vai empurrando, não, esperando que uma hora vai acontecer. E nem desistir, né? Verdade. Porque geralmente, quando é muito jovem, a gente pensa logo, posso desistir. Não desiste não, vale a pena. Vale a pena. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta nessa tarde maravilhosa, levantando uma bandeira dos casais nessa comunicação assertiva, essa questão da intimidade, tendo um tempinho, sabendo da realidade de cada um. É bom ter o conhecimento. E falando em solidariedade, não só dos casais, você sabe muito bem o que está acontecendo no mundo inteiro nessa pandemia. E agora nós temos os nossos amigos, irmãos, né, manauaras, aí passando por
problemas complicados na questão da saúde e não só de saúde, né? A gente sabe que o desemprego, 53% da população vive uma situação mais complicada financeiramente e agora então a pandemia aflorou. Aí você tem lá o oxigênio faltando também nos hospitais e em casa. As pessoas hoje em dia também têm que ter oxigênio em casa. Quem é que entrou com a bandeira especial que sempre entra aqui para fazer a diferença? A ADRA, Agência Adventista de Recursos Assistenciais, fazendo essa parte especial. Para você que não conhece, acesse o site, tá? adra.org.br. Cris, o que a ADRA está fazendo? Foi lá pesquisar para ver o que o povo está precisando. Comida, então está juntando cestas básicas. O pessoal está fazendo um reforço na logística para que o oxigênio chegue até os hospitais, juntando com outras ONGs para ver o que está precisando na questão de transporte, na questão de encaminhamento, que a ADRA tem esse desenvolvimento. Lembra que a gente falou algumas semanas atrás sobre o preço ali, né? Hoje em dia uma pessoa, um cilindro que tem 59 litros ali, né, de oxigênio, custa R$600. Às vezes uma pessoa usa um tubo daqueles por dia. Imagina uma família que está com problemas. Cris, o que eu faço? Quando você acessar o site, adra.org.br, você vai estar direto com esse projeto especial que é SOS Manaus, ajudando os manauaras. E agora nós temos a tecnologia. Lá dentro você tem a conta especial para você transferir, mas hoje nós temos o Pix. O Pix, você está aí, ó, você pega aí, né, o seu aplicativo e coloca o CNPJ. Eu decorei o CNPJ da ADRA. Vamos lá então ver se eu acerto? 01 467 063 1000 invertido 15. Acertei, produção? Pronto, já decora aí, coloca no Pix e faz a sua doação. É você de casa ajudando. É a sua mãozinha junto com a ADRA lá, levantando uma cesta básica e entregando para quem precisa. É você levando oxigênio. Essa é a nossa bandeira, aqui no Entre Família e com a ADRA. Conheça um pouquinho mais em adra.org.br. E continuando agora, ajudando também os nossos casais nessa tarde maravilhosa, né, Patrícia? Com certeza. A gente estava conversando aqui no intervalo com a Daniela e ela falou assim, o meu livro fala sobre esse tema, né, sobre a questão sexual. Tem um capítulo só dedicado a isso? Sobre disfunções sexuais, né? Que muitas pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo, tem um problema sexual, não sabe o que acontece. E tem um capítulo que fala exatamente só sobre disfunção sexual para você. A parte fisiológica, exatamente. Né? A gente está falando da parte emocional, mas é importante. Mas a maioria das vezes vai ser emocional, a maioria das vezes é emocional, né? E aí é uma ideia, trazer essa ideia de presente de Deus mesmo, né? Desse sexo num contexto cristão. E aí a gente quebra tabus, a gente fala sobre tudo aquilo que você não tem coragem de perguntar, não tem para quem falar, não tem com quem perguntar, né? De quem saber. Então você vai encontrar tudo isso lá, como driblar a monotonia antes, durante e depois. Tá tudo lá num contexto cristão, tá bom? Qual o nome do livro? É Tudo que você quer saber sobre sexo no casamento. E tem da forma digital, né? Como é que ele faz para adquirir esse livro? É digital. Só vai encontrar, ele não tem ainda físico, é um livro digital, você só vai encontrar lá no meu Instagram. Então é @terapeutacasal Daniele Santos. E aí você vai lá no link da bio, se você não souber o que é, eu te mostro lá o que é o link da bio, você vai ver lá. Tem lá o livro para você adquirir. Legal. Muito bem. A gente tem que trazer alguns profissionais que sejam assim completos, que possam responder, né? Ela falou assim, você procura na internet, mas às vezes a internet tem tanta coisa, né? E a gente nem sabe para que lado eu vou, para que caminho eu vou. E é para saber também que caminho a gente deve ir, que a gente vai chamar mais perguntas, mais interações. É isso, produção? Temos perguntas? Mesmo. Pode jogar na tela, então. A Evangelista, ela fala, boa tarde, hoje eu tenho 2 filhos com minha esposa. Oi, Evangelista, né? Temos 5 anos de casados, depois disso não sei mais o que é sair a sós com ela. O Evangelista está falando, quer dizer, ele sente falta de ter esse momentinho, né? E às vezes a gente também fala só de pequenos detalhes, né? De massagem, de tempo, de qualidade, mas a pessoa gosta de sair, né? Você vai colocar uma roupa nova, você vai ajeitar o cabelo, você vai sair de mãos dadas, né? Sem filhos, depois de 5 anos, aí ele não sabe o que fazer, e aí? Planeja isso. Você falou uma vez no mês, né? Exatamente. Eu tenho a sensação tem que ter não tem que ser toda semana. Um dia do casal no mês. Não precisa necessariamente sair. Pode ser dentro de casa, pode ser colocar ali uma musiquinha especial, uma vela, né? Arrumar ali os pratos, assim, aquele prato especial, aquela coisa, uma comidinha especial. Tá falta de exatamente. Sair. Então não tem que necessariamente sair, mas ele, nesse caso, ele quer sair. Então planeja.
planeja essa saída, né? Vem alguém que você confie para colocar dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos, alguém com quem você possa deixar os seus filhos, né? Para que você saia e fique tranquila com a esposa. Precisa ter. Então, coloca como prioridade, pensa quais são as possibilidades que você tem. Às vezes a gente está tão focado, a gente acha, né? Carrega tanta culpa de ter que ser pai, não dá para tirar férias dos filhos, ai meu Deus, eu vou sair e fica com aquela dor na consciência, eu estou indo jantar no lugar e meus filhos não estão, tem essa dor na consciência toda, mas trabalhe isso dentro de você, entenda o quão importante isso é para o seu casamento, planeje isso junto com a sua esposa, junto com outras pessoas que podem te ajudar, tem alguém que pode te ajudar, tem algum irmão da igreja que pode te ajudar, tem algum amigo de confiança que você pode deixar uma vezinha só para você curtir a sua esposa. Coisa interessante, boa. né? Às vezes, sei lá, vou fazer uma pipoca e vou descer, vou no pátio do prédio e alguém ficou ali com o filho, não sei, qualquer coisa, porque ele está sentindo vontade. É interessante quando a gente tem o lado do homem, né? É sempre a mulher que sente, é sempre a mulher que reclama e ele quer. Então, acho que se por acaso ele arrumar um jeitinho aí de ter um amigo, né? E fazer essa surpresa, deixar um bilhetinho, alguma coisa, eu acho que vai ser bem legal. E às vezes até ser sincero, um exemplo assim, amor, eu gostaria, o que você está com vontade de fazer? A gente sabe, e outra, tem que dar uma costurada. Não pode chegar no soco para quem tem muito... Não sabe por quê? Um exemplo, tem mãe que é muito apegada nos filhos. Você olha para o teu filhinho e fala, eu vou comer, eu queria que ele comesse. Aí você vai deixar alguém aqui... Aí não curte, não, né? calma. Então você tem uma mulher assim, você tem que sentar com ela antes. Gente, tem que costurar para dar uma volta, né? Você fala assim, olha, filho maravilhoso que a gente tem, que bom. Olha, em breve ele vai virar um homem, né? E outra, um exemplo, esses dias eu estava vendo que para se aposentar a pessoa tem que se preparar, sabia, amor? Porque a pessoa que larga direto o trabalho... Aí o exemplo, nós temos que nos preparar também na questão familiar, porque a gente tem que ter um momento nosso dentro do casamento. Porque quando o nosso filho sair, a gente já tem uma organização individual. O que a gente podia fazer mesmo, né? Eu sinto uma falta do Davizinho sentado na mesa, mas quem sabe se a gente colocasse alguém aqui, mas o que você gosta de comer? Eu tive vontade de tal lugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos preparar uma coisa que o Davizinho gosta de comer, para aliviar a mãe, né? Tipo uma noite da pizza, que ele não come toda hora, né? Porque a gente está cuidando da alimentação dele, então vamos deixar ele com a pizza, vamos deixar com aquela menina que é carinhosa, aí ele vai ficar feliz da vida, vamos preparar um filme para ele. Você tranquilizou o problema dela. Aí depois o quê? E a habilidade. Aí agora você chega o quê? E dá o teu time. Não, porque, um exemplo, o amor é isso. Você tem várias formas de falar a verdade e de buscar o que você quer. Não estou falando de manipulação, mas falando de jeitinho, né? Jeitinho amoroso. Experiência, maturidade, né? Tô os cabelos brancos aí, hein? Tô me entregando, eu tô me entregando. Ai, tá acabando o nosso programa. Já? Não acredito. Foi tão rápido, né? Um tema tão gostoso. Ai, vamos divulgar mais uma vez, Daniele. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência. É bem gostoso, porque a gente sente que você realmente faz parte da casa. Ai, que bom, que gostoso ouvir isso. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Gosto muito dos convites. Muito obrigada mais uma vez. Vamos planejar coisas novas aí mais pra frente. Obrigada. Agora chegou aquele momento, né, que a gente gosta, né, que é sentir água na boca. Teru, o que temos hoje no Vida e Saúde? Ih, estamos sem áudio. Não estou ouvindo o Teru. Teru, não estou te ouvindo, não. Estamos ouvindo. Peraí. Já vai vir. Tá chegando. Tá me ouvindo? Agora sim, tudo certo. Agora sim, boa tarde para vocês. Daqui a pouquinho tá começando o Vida e Saúde. A gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante para todos nós. Crianças, velhos, adultos, a gente vai falar sobre transtornos, na verdade transtornos não, confusões, indicadores de problemas emocionais. Então a gente precisa ficar bastante alerta com esse assunto, porque quando que a gente tem que entender que é hora de buscar ajuda e quando a gente precisa digerir algumas coisas por conta. E ainda hoje tem Acerte o Passo aqui também, a gente vai ter Tânia Santos botando a gente para suar o bigode aqui, ela adora. E a nossa receita de hoje está muito, muito especial, porque ela é simples e ela é sensacional. Frutas grelhadas e farofa. Nossa, Cris, Não. pensa no negócio bom. Não, vou te dizer, isso aí é de trocar a cor da barba. Isso aí troca na hora aqui, já tem que ter um controle. Olha, e o bom da Teru é que é lindo, gostoso e saudável o prato. É um pacote completo, é vida e saúde. É isso aí, ó. Tô esperando quem quiser dar uma passadinha aqui, viu, Pati? Fica a dica, pode chegar para experimentar um pouquinho. Tá bom, obrigada, Teru. Beijo, até mais. Até mais.
E amanhã? Amanhã eu não sei. Agora eu me Verdade, não perdi. são os filhotinhos, os pets que a gente vai falar? Verdade. É, linha os pet. filhotinhos. Quando a Como gente é que fala de cachorrinho faz pra- aqui, de pet, o povo enlouquece, Patrícia. Enlouquece. Eu acho que até o final dessa semana aí que eu tô no lugar da Carol, será que eu vou ter um bichinho? Não tem coragem. Vai dar jeito. Ó, uma coisa você tá devendo. A produção inteira gosta dos bichinhos, E né? você não? É, porque eu já tenho filho pequeno, Eu já dobrei, né? Eles me julgam que eu não tenho coração, né, Ana? Eu tenho coração, sim. Eu Gente, só e aí? tenho que ter uma sanidade mental Não, pra e poder outra, para aguentar colocar um mais animalzinho na casa dela também eu tem que tenho ter. 2 meninos. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho 2 meninos. É, Dá eu tô tudo. com 2 anos agora, vai completar de entre família. Já tô com a calopsita e uma cachorrinha aí, Só pequenininha, falta o 4 filho, meses. Né? Falta o segundo filho. Falta o segundo filho. Quem Tá se sabe vai vir. preparando. E um gato. Um gato, Para a Ana fechar quer um tudo. gato. Um gato, mais um filho. E haja salário. E aí, como é que vai funcionar? Mas o tema de amanhã tá espetacular. Nada, você agora é chefe. Sou chefe? Não, mas é só ilusão. Esse negócio de chefe é só ilusão. Aqui, ó. Se você quer adotar, se você quer ver como é que faz a adaptação desse filhote logo no comecinho, a gente vai falar que não entre família. Adaptação, né? Adoção Chegou no de apartamento, filhotes, adotei. Como é que faz para criar um hábito para ele ir lá na igual varanda? filho. Tem que se acostumar a criar. É, vai ter que ter um hábitos, paninho até para ele rotina. limpar. Eu discuto com ele, ele vai entender. Eu tenho que ter um cheirinho. Tem psicólogo de cachorro agora. Psicólogo de cachorro. Não, amanhã não, mas não, tô falando da não, senão vida. já ia fazer uma consulta. Tô brincando. Mas vai dar tudo certo. Amanhã nós vamos analisar por completo. Esse cachorrinho que você adotou vai fazer Manda xixi no lugar foto. Será que a certo. produção vai deixar mandar foto? Vai ter foto amanhã. Fofucho. Vai ser bom demais. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada. Tchau.